filme se inicia quando nós conhecemos a atiradora de elite chamada Draza, sendo que o job do dia é finalizar um importante líder da Bielorrússia, o que ela faz com a mão nas costas, ou melhor, com a mão na sniper, já que a garota é boa de tiro e finaliza o danado a vários metros de distância. Great success! Ela então vai até a Lituânia, o país onde ela nasceu, e se encontra com o papai. Esse cara aí foi um dos agentes da KGB, o serviço de espionagem da derrotada União Soviética, e ensinou pra filha todas as técnicas pra finalizar pessoas. O problema é que o cara tá com um câncer terminal e fala pra Draza que em alguns meses vai se finalizar, já que não tem chance de cura. Estamos num rio de chocolate sem palito de picolé! O problema é que Draza não vai poder passar os últimos momentos com o pai, já que ela tem uma nova missão. Nesse caso, vigiar uma cratera pelo período de 1 ano. Paralelo a isso, a gente conhece Levi Kane, ou como eu vou chamar nesse vídeo, o Levi, já que é assim que a gente fala em português. O Zé Mané aí é um ex-fuzileiro do exército dos Estados Unidos. No entanto, faz tempo que ele não vai pra uma missão, já que o cara tá meio na bad. Afinal, o cara não tem nem família, nem amigos que possam reconfortar, o que é suficiente para ele começar a trabalhar no mercado privado de espionagem, o que inclui aceitar um contrato de Bartolomeu, uma mulher faca na caveira que manda o cara pro mesmo local onde Draza já tá. Enquanto Levi vai ficar responsável por tomar conta da torre ocidental, Draza vai ficar na chefia da outra torre, localizada na extremidade oposta de Levi. O mais bizarro é que Levi não sabe pra onde tá sendo mandado, já que os militares no helicóptero dizem que essa informação é confidencial. Enfim, ao chegar na torre ocidental, Levi conhece um soldado das forças britânicas, nesse caso JD. O cara basicamente informa tudo que Levi precisa saber sobre a missão. O fuzileiro aí não vai poder fazer nenhum tipo de comunicação com a torre oriental, sendo que o objetivo dele é ficar 1 ano por ali e impedir que qualquer coisa saia da cratera. O cara obviamente fica curioso para saber o que tem lá embaixo, sendo que JD explica que o local é uma passagem pro inferno. O quê? O antecessor de JD apelidou as criaturas que vivem naquele local de homens ocos, sendo que Levi entende a referência, já que era um poema de T.S. Eliot, que na ocasião descreveu o final do mundo. O JD também fala que não sabe de onde aquelas criaturas vieram, porém confirma que 3 batalhões de soldados, ou seja, cerca de 2.400 homens, foram mandados lá pra cratera no ano de 1940, porém nunca retornaram. As más notícias, além dessa que eu acabei de dizer, é que Levi vai ficar completamente isolado do mundo exterior, ou seja, não tem sinal de internet, de celular e nem mesmo aquele aparelhinho clandestino que a gente usa para burlar os serviços de streaming. A infraestrutura tá tão precária por ali que a organização que contratou Levi não teve nem a decência de comprar comida enlatada para ele passar o ano, já que JD fala que ele vai precisar caçar criaturas na floresta e ainda vai ter que plantar, já que tem uma hortinha michuruca do lado da torre dele. Agora vocês devem estar pensando, pô Ed, mas um cara só vai vigiar uma cratera desse tamanho sem nenhum tipo de ajuda? Calma que não é bem assim, já que ele vai ter o auxílio de torretas automáticas e também de bombas que foram enterradas nas paredes do desfiladeiro. Enfim, JD deseja boa sorte a Levi e fica tinindo pra curtir o verão em Miami. O que eu devo dizer não vai acontecer, já que assim que ele sobe a borda do helicóptero da organização, um soldado simplesmente dá um tiro no peito do cara, fazendo JD cair na cratera. Enquanto isso, Levi assume o trampo dele, o que inclui se comunicar com a central de comando uma vez por mês, notificando tudo que aconteceu naquele local. O problema é que não demora muito pro tédio bater e Levi começa a secar a Draza do outro lado. Nossa! Enfim, o pervertido aí decide burlar uma das regras da missão e passa a se comunicar com Draza através de cartazes. A garota também tá bastante entediada, já que ela decide ser recíproca. Tudo isso inclui jogar partidas de xadrez à distância, colocar um batidão pra tocar na vitrola e iniciar torneios de tiro à distância. Isso inevitavelmente atrai a atenção das criaturas, que começam a subir a porcaria da cratera. Percebendo que fizeram cagada, os dois começam a atirar desenfreadamente, porém mais e mais criaturas começam a escalada, o que acaba ativando as torretas automáticas e também o sistema de minas terrestres que manda tudo pelos ares. 6 meses se passam e é então que certo dia Draza fica na bad, já que aquela era a data em que seu pai tinha dito que iria se autofinalizar para não sofrer mais de câncer. A tristeza da garota, aliada à vontade de Levi esvaziar o peso dos 2 tomates que ele tem na cintura, fazem o cara cometer um puro ato de burrice, à medida que ele improvisa uma tirolesa com o objetivo de ter uma noite de amor caliente com Draza. Eu quero transar!
A garota obviamente cai no papinho do cara, e assim eles compartilham lindas histórias do passado em que eliminavam alvos a quilômetros de distância com o auxílio de snipers. Como a dupla tá na seca há mais de 6 meses, não demora pra eles começarem um aeróbico camal, sendo que Levi adia a volta pra Torre Ocidental pra manhã seguinte. É exatamente aqui que eu queria chegar, já que ao se preparar pra descer a tirolesa, tanto Levi quanto Draza vacilam feio. Eu digo isso porque o ex-fuzileiro tá no meio do caminho, quando uma das criaturas tenta escalar o abismo, o que infelizmente ativa uma das minas, que explode e rompe o alicerce que prendia a corda de Levi, fazendo o cara cair na boca do inferno. Felizmente ele consegue abrir o paraquedas antes de se esborrachar no chão, ao mesmo tempo que Draza observa tudo sem acreditar. Muito bom. O que a garota já tá na de Levi e burramente pula na cratera pra resgatar o mozão. A garota aciona o paraquedas, porém cai em um rio onde o único escalador que Draza tinha colocado na bolsa se perde na correnteza. Enquanto isso a gente vê que Levi tá prestes a servir de jantar pra uma lacraia mutante. O cara então dá um tiro na mardita e cai no chão, o que não é uma boa notícia, pois Levi começa a ser absorvido por uma espécie de fungo chiclete. Sorte que ele é bom de cama, pois Draza aparece bem na hora e o salva de virar aperitivo. Infelizmente eles logo se veem cercados por cavaleiros que com certeza tem algum grau de parentesco com o Groot de Guardiões da Galáxia, pois o visual é bem parecido. Como as plantas mutantes não têm armas de fogo, elas são logo desfloradas pelo casal apaixonado, que repara que os parentes do Groot estavam usando uniformes militares, tanto americanos quanto soviéticos, o que deixa os dois bastante confusos. Eles então começam a explorar o local na esperança de achar um jeito de escapar. É aí que eles vão parar em Silent Hill, eu quero dizer, uma cidade que parece Silent Hill, já que tem neblina pra tudo quanto é lado. Levi e Draza então decidem entrar em uma antiga igreja, onde vêm esqueletos com cápsulas de cianeto nas mãos, um veneno que Levi deduz ter sido tomado voluntariamente por aquelas pessoas. Não dá nem tempo deles teorizarem mais nada, já que aranhas mutantes e mais parentes do Groot atacam os dois, que se veem obrigados a fugir do local. Eles então entram num tipo de instalação militar, onde descobrem a existência de um laboratório dos anos 40. Lá eles encontram um projetor, onde aparece uma cientista explicando o que é aquela cratera. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os americanos desenvolviam a bomba atômica, os europeus montaram aquela instalação para criar armas biológicas. Tudo ia bem, até que um terremoto aconteceu, o que fez a arma química ser liberada na cidade, sendo que o DNA dos habitantes começou a se fundir à fauna e flora ao redor deles, explicando o motivo deles terem ganhado essa fuça de Groot. Na época, os cientistas trabalharam a todo vapor para conter o vazamento apenas naquela região, porém, como já estavam contaminados, as pessoas foram obrigadas a passar pela transformação. É exatamente por isso que os homens ocos não podem subir para a superfície, pois caso contrário iriam contaminar o mundo todo. A cientista da gravação fala que se a pessoa ficar exposta à toxina por apenas algumas horas, provavelmente não vai se contaminar. Porém, se a exposição for de mais tempo, ela provavelmente vai se transformar no Groot também. Levi e Draza percebem que estão correndo contra o tempo, e é aí que algo na história não se encaixa, pois eles reparam que tem um computador bem mais moderno no laboratório, sugerindo que alguém estava explorando a cratera recentemente. É nesse momento que Levi descobre que tanto ele quanto Draza não estavam trabalhando para os governos dos States e da Rússia, e sim para uma empresa de biotecnologia chamada Dark Lake. Essa corporação do mal tinha comprado a cratera dos governos e desde então vinha fazendo experimentos para criar super soldados através da mutação de DNA. Como as pesquisas ainda não tinham sido encerradas, a organização não podia arriscar que as criaturas fugissem de lá, e foi exatamente por esse motivo que contrataram os atiradores de elite. Vocês devem estar pensando agora: pô Ed, se algum espertinho encontrar essa cratera no Google Maps e resolver explorar o local. Então, a Dark Lake pensou nisso e instalou camufladores na cratera, que confundem o sinal do satélite e assim ocultam o local do conhecimento público. Caso alguém ou alguma coisa escape para a superfície ou aquele local seja descoberto por um satélite, a Dark Lake criou o protocolo Cachorro de Rua, que basicamente é acionar uma bomba nuclear para detonar a cratera e as criaturas que vivem nela. Levi então analisa os arquivos com mais atenção e descobre que o raio da explosão será de 4,2 quilômetros. Oh meu Deus! Depois das más notícias, a dupla dinâmica aperta o passo para escapar de lá. Porém, ao sair do laboratório, Draza percebe que alguém roubou a mochila de equipamentos que ela tinha deixado no hall de entrada. Levi se dá conta de que os parentes de Groot pegaram a mochila de propósito com o objetivo de forçar os dois a saírem do prédio, o que eles burramente fazem, só para Draza levantar a mochila e começar a ser puxada por um dos cavaleiros. Levi tenta correr atrás, mas obviamente não é mais veloz do que um cavalo em movimento, que logo arrasta a Draza pro cafofo dele. A garota desmaia e ao acordar se vê amarrada, enquanto a gente descobre que o parente do Groot
Groot aí é viciado em churrasco, à medida que tem uns bife ancho pendurados perto da grelha. Churrasco, bom chimarrão. Draza com certeza não pretende virar jantar, à medida que ela se solta do cativeiro e entra num fight com o Homem Oco. Quando ela percebe que vai se lascar, Levi chega ao resgate e descarrega chumbo grosso no lombo da árvore ambulante. Ele então se aproxima do Groot da 25 de março e ao analisar o seu uniforme percebe que ele tinha sido o primeiro atirador de elite colocado na torre ocidental depois que o vazamento ocorreu, sendo que Levi deduz na hora que todos os vigias são finalizados pela Dark Lake depois de passarem um ano naquele lugar. Juro, fui enganado. Conforme os abençoados escapam de lá, eles se deparam com um míssil nuclear e ao redor deles tem várias pessoas / árvores em estado adormecido. Como a dupla precisa atravessar uma passarela para chegar do outro lado, o único trabalho que eles têm que fazer é olhar por onde andam, justamente para não pisar nas raízes das belas adormecidas. Levi até consegue fazer isso, porém Draza não tem a mesma capacidade, já que ela olha para todos os lados menos para o chão. Isso faz ela pisar no calo de um Groot aleatório, que acorda os demais para devorar a beldade. Levi então pega a espada que ele tinha roubado do Groot churrasqueiro e começa a cortar as raízes, porém o pé dele é pego por uma das criaturas e o cara é puxado na direção de Draza, que já tá livre e simplesmente poderia ter pegado a espada da mão do cara e cortado a raiz que tava puxando o pé dele, mas não, a mulher tá de TPM e tem uma ideia melhor, nesse caso disparar um explosivo nas plantas do mal. Dane-se, porque alguns minutos mais tarde eles encontram um armazém de veículos e Levi dá de cara com o Jeep, sendo que a ideia dele agora é amarrar a corda de aço que estava presa na torre ocidental no veículo, justamente para puxá-los para cima. Os parentes do Groot também decidem pegar carona com os dois, que se veem obrigados a sair na mão com os bichos em mais um episódio de trocação. Desesperados, os pombinhos apaixonados resolvem meter fogo no Jeep e terminam a escalada na mão mesmo. Como eles não sabem se estão contaminados ou não, os dois decidem ficar 5 dias de quarentena. O problema é que Bartolomeu entra em contato com Levi e fala que os drones da empresa informaram que alguém tinha entrado na cratera nas últimas horas. No entanto, Levi fala que não foi ele, o que faz Bartolomeu deduzir que tinha sido o Draza. A general então manda Levi finalizar a garota, sendo que ele diz que vai executar a ordem imediatamente. É óbvio que o cara tava mentindo pra mulher, porém Bartolomeu sabia disso, já que o computador moderno do laboratório pegou o casal na webcam e mandou as fotos pra ela. Só que tem um porém nisso, onde que essa câmera tava escondida? É nítido que não tem nenhuma webcam no monitor, nem em cima dele, nem na tela. Eu não sei, a organização do mal deve ter contratado o Homem-Formiga pra tirar as fotos, não é possível. Enfim, Bartolomeu decide ir até a cratera pra lidar com Levi e Judas pessoalmente. Contudo, ao chegar no local, ela percebe que as torres estão vazias, sabe por quê? Porque o casal de atiradores sabia que a organização do mal iria até lá queimar arquivo, o que fez os dois terem uma ideia ótima. Nesse caso, ativar o protocolo cachorro de rua, sendo que eles logo atiram nos equipamentos camufladores, revelando assim a existência da cratera para os satélites. Isso automaticamente inicia a contagem regressiva de 2 minutos para explodir o buraco do Tinhoso. Bartolomeu e mais 3 capangas tentam escapar de helicóptero, porém não conseguem passar do raio da explosão, sendo arrastados pelo deslocamento de ar e devidamente explodidos ao bater na parede da cratera. Como Levi e Draza tinham atirado, estando a quilômetros de distância do local, os dois só precisam se preocupar em andar mais alguns metros, facilmente escapando da área afetada pela radiação. Como cada um estava em um lado da floresta, Draza completa a quarentena de 5 dias e acredita que Levi morreu porque não a encontrou na floresta. Ela então parte para a França, onde a dupla planejava se reunir caso se separassem. Ao dar uma olhadinha na bolsa dela, Draza encontra uma carta de Levi para ela ler caso não sobrevivesse. Draza então fica encantada, pois Levi era freelancer de poeta e tinha escrito uma bela rima pra garota. Ninguém se importa. Dane-se, porque o mês se passa à medida que vemos Draza trabalhando honestamente em um restaurante local. É aí que Levi aparece e diz que não vai pagar os 10% devido ao péssimo atendimento que ele recebeu. Que porcaria, hein? Que coisa gordurosa. Tem nada melhor não? Draza fica surpresa e pergunta por que o cara demorou tanto, sendo que Levi explica que tomou um tiro de um dos drones que Bartolomeu tinha mandado para finalizar os dois e precisou ficar mais tempo tratando do ferimento. Os dois então decidem oficializar o relacionamento e começam a trabalhar no restaurante para ficar longe dos perigos alheios. Que lindo, cara! Não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!